Queridos, queria compartilhar com a igreja nesta manhã uma palavra que está no livro de Isaías, como texto base, no capítulo 59, no verso 1. Eu queria que quem pudesse ficar de pé nesta hora para que possamos compartilhar da palavra em reverência à palavra do Senhor. Isaías 59, 1. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Vamos repetir? Eis que a mão do Senhor, de novo, o ensaio tá bom, pode melhorar. Vamos lá. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Amém? Feche os seus olhos nesta hora. Vamos orar? Senhor nosso Deus, é sempre uma honra podermos estar aqui juntos como igreja, ó Pai, para compartilhar da sua palavra. Mas há muita responsabilidade envolvida, porque Tua palavra, uma vez lançada, ela não volta vazia. Por isso, Deus, eu me coloco aqui como atalaia, mas com temor e tremor e na sua dependência, para que esta palavra seja ministrada, não por mim, mas pelo Teu Santo Espírito, a cada coração. Por isso que eu invoco o Teu nome nesta manhã sobre cada um de nós, para que o Senhor nos direcione, nos dando entendimento, conhecimento e sabedoria, discernimento, Senhor, para que cada um de nós que aqui está, ao ser fortalecido, edificado, exortado, não venha sair daqui da mesma forma que entrou. Mas mantenha os Teus anjos ao nosso redor, Senhor, porque a igreja já está em batalha, mas cremos que até o fim deste culto, nós vamos erguer a bandeira da nossa vitória. No nome poderoso de Jesus Cristo, amém. Podemos nos assentar. Hoje o mundo comemora os Dias dos Pais. Mas para nós que cremos na palavra de Deus, os filhos que honram seus pais, como aqui o Tiago ministrou, é comum para nós, todo dia, repartirmos o nosso amor e a nossa alegria com aqueles que Deus colocou como os nossos pais. Que Deus abençoe a cada um dos papais. Mas nesta manhã, nós temos um Pai nos céus, que ao nos reunirmos aqui, com um propósito, primeiramente, de adorá-lo, Ele nos entregou esta palavra, porque é muito comum nós encontrarmos na Bíblia, meus irmãos, expressões, é até uma palavra complicada, expressões antropomórficas sobre Deus. O que isso significa? São expressões que nos levam a entender que Deus possui características, humanas, com mãos, pés, ouvidos, olhos, boca, e por aí vai. O próprio Jesus, ele usava tais expressões, como em Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que era segundo uma tradição judaica muito antiga, a fim de nos fazer compreender a divindade de Deus, ajudando ajustando, na verdade, as nossas formas humanas, uma compreensão melhor. Encontramos textos como Êxodo 33, 23 também, que revelam, por exemplo, as costas e o rosto de Deus. Porque o próprio Deus falou isso a Moisés, dizendo: E havendo eu, Deus, tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Também encontramos a boca com Isaías 40, verso 5, a boca do Senhor o disse. Os lábios, como em Salmos 17, 4, quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Os ouvidos, e temos aqui no nosso texto base, os ouvidos do Senhor não estão agravados, eles não estão tapados. Os olhos, só os olhos, igreja, eu encontrei pelo menos 99 expressões dos olhos do Senhor. E até o dedo de Deus, conforme Êxodo 31, 18. E
quando a palavra de Deus diz: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Queridos, a expressão também, a ira ardente do Senhor, que encontramos em Êxodo 4,14, é interessante porque, nesse contexto, a tradução literal do hebraico significa: o nariz do Senhor queima, como se Deus tivesse nariz também. Indiretamente, expressões antropomórficas também aparecem nos textos, como a espada e o arco do Senhor, em Salmo 7,12. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Tudo isso nos revela o quanto o homem deseja se aproximar de Deus, trazendo a excelência, né? É difícil esse entendimento, porque Deus é infinito, Deus não tem começo nem fim, mas é uma forma que encontramos para poder trazer Deus mais para perto de nós. Em nosso texto base, encontramos 2 expressões quando o profeta Isaías relata ao seu povo: a mão do Senhor não está encolhida e nem agravado o seu ouvido. E dentro do contexto, meus amados, nós sabemos que o profeta Isaías profetizou também para um povo rebelde. Essas 2 expressões tinham um significado muito profundo para o povo judeu, tanto da antiga aliança, né, como nós hoje, como igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo. Porque sabemos, meus amados, que Deus é Espírito, e o nosso Deus, esse Deus que nós adoramos, louvamos, engrandecendo, Ele não possui mãos, ouvidos, braços ou olhos, como nós aqui entendemos. É um entendimento que nós temos. Mas quando humanizamos, ou seja, quando usamos a antropomorfia para expressarmos a divindade de Deus, entendemos que as mãos de Deus mostram o seu poder manifesto, o seu poder presente nas nossas vidas, nos guardando, nos livrando e protegendo de todo o mal. E os seus ouvidos nos relatam a atenção dispensada de Deus, né, ao seu povo, quando este o chama pelo seu nome. E quando lemos 2 Crônicas 7,14, que é um texto muito conhecido: e o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus ouve o clamor da sua igreja. Deus ouve o clamor daqueles que têm mantido um relacionamento com Ele. Agora imaginem comigo, só imaginem a visão de João, o apóstolo João, ao ver Cristo glorificado, a imagem, né, do Deus invisível, nestas palavras em Apocalipse 1, do verso 12 ao 17. E virei-me para ver quem falava comigo. Comece a imaginar aí. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Talvez num primeiro momento a visão parecia aterrorizante, mas ali se tratava do Cristo ressurreto, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Que imagem! É claro que a nossa imaginação, lendo aqui a visão de João, pode ir além, mas eu imagino que não deve ter sido nada comparado ao que João experimentou quando viveu isso. Ele viu, como eu disse, o Cristo ressurreto, o ancião de dias, porque Jesus é Deus, o Filho é Deus. E mediante esse entendimento,
o entendimento dessas expressões. A história do povo judeu nos relata que nem sempre Deus estava, infelizmente, com as suas mãos estendidas e os seus ouvidos atentos para proteger e atender o seu povo. E por que isso acontecia? O mesmo profeta Isaías responde no verso 2 do capítulo 59, que nós lemos: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Por causa da iniquidade, igreja do Senhor, cujo conceito engloba não apenas ações erradas, mas também ausência de justiça, equidade e moralidade, que é pecado, e do grande mal que o povo cometia contra Deus, até as orações do profeta Jeremias foram recusadas por Deus, quando em Jeremias 7, de 16 a 20, olha o que Deus fala para Jeremias: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura, não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não a si mesmos, para a confusão de seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Infelizmente, igreja, essa era uma realidade do povo de Israel naqueles dias, do povo judeu naqueles dias, e também uma realidade da igreja nos dias de hoje. Porque o pecado, infelizmente, faz parte de nossa vida a todo momento, mas cabe a nós lutar contra ele. Nós temos todas as armas necessárias para lutar e vencer. Por isso que eu pergunto: como manter então estendidas as mãos de Deus para nos proteger e guardar, e os seus ouvidos sempre atentos ao nosso clamor? E esse foi o tema que o Senhor ministrou ao meu coração: manter estendidas as mãos e atentos os ouvidos de Deus. É o nosso propósito de vida, porque há uma missão dada a nós como homens e mulheres de Deus: andar na presença dEle. E para andarmos na presença do Senhor, nós precisamos andar em conformidade à sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela sua palavra. E andar em obediência, fidelidade e compromisso, queridos, exige um entendimento da sua palavra. Porque quando Jesus fala, qual é o primeiro e maior mandamento? Amai o Senhor, o teu Deus, de todas as suas forças, com todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Nós precisamos usar o nosso intelecto, porque a nossa fé, ela é racional. Porque, além de tudo, o nosso Deus não é um Deus intangível, pelo menos nesse momento ele é, nós não podemos tocá-lo, mas ele vive. Jesus vive e ele vai voltar. Por isso que nossa fé não é baseada em algo transitório, intangível e falho, pelo contrário. Na verdade, a nossa fé é baseada num Deus todo-poderoso que vive e voltará conforme a sua promessa. Então a palavra de Deus nos revela exemplos de suma importância através da vida de homens e mulheres que agradaram o Senhor de tal forma que não encolheram suas mãos e nem agravaram os seus ouvidos quando precisaram de auxílio, quando precisaram de livramentos, de provisões, quando milagres aconteceram. E qual a diferença desses homens e mulheres para nós? Nenhuma, a não ser a fé que eles expressaram quando precisaram desse auxílio, desse livramento, desse milagre, dessas provisões. Podemos falar de Ana, por exemplo, em 1 Samuel 1 e 2, para quem conhece a história de Ana.
Sabemos que toda mulher judia tinha necessidade, a alegria dela era dar filhos ao seu marido. Era uma condição das mulheres, elas pensavam assim. Só que Ana era estéril. E não era só isso. O seu marido, Eucana, era casado com outra mulher que dava filhos a ele. E aquela mulher perturbava o tempo todo Ana. O que Ana fez? Fez um propósito diante de Deus. E Ana foi fiel ao que ela prometeu ao Senhor. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar esse filho para servir o Senhor na sua casa. E nós sabemos que na história, no início dessa história aqui de 1 Samuel, capítulos 1 e 2, Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta. Ele acumulou, também função de sacerdote. Ele foi juiz, profeta e sacerdote. Foi um grande homem de Deus. E com a fidelidade de Ana, por Deus ter abençoado ela, Deus deu a ela mais 5 filhos. Se o desejo dela era ter filho, a partir daquele momento Deus a abençoou poderosamente. Podemos falar do profeta Daniel. Em Daniel 6, que também expressou sua fidelidade, o seu compromisso, quando, mesmo sabendo do decreto do rei, ele tinha uma missão todo dia. Ele orava 3 vezes por dia, com a janela do seu quarto voltado para Jerusalém. E mesmo com o decreto de que se alguém orasse para qualquer Deus, sem que fosse para o rei, como uma divindade, essa pessoa teria que ser morta. Simplesmente ele fez a mesma coisa e por conta disso, ele foi lançado naquela cova cheia de leões famintos. Mas quando Deus te declara justo, Ele socorre, Ele vem em seu auxílio. E a Bíblia diz que ocorreu um milagre, porque Deus enviou um anjo e fechou a boca de todos aqueles leões. E da mesma forma que ele entrou naquela cova, ele saiu ileso, sem que nenhum daqueles leões pudessem tocá-lo. Podemos ainda falar do grande profeta Elias, que sozinho, queridos, enfrentou mais de 400 profetas de Baal e os derrotou ao fio da espada. E ainda, com 3 anos e meio sem chuva, profetizou no monte e caiu uma grande chuva. Esse homem de Deus viveu um milagre, porque ele foi sustentado, tem todo um contexto, uma história, mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que esses homens agiram e mulheres, agiram de tal forma que eles conseguiram que as mãos de Deus, ou a mão de Deus permanecesse estendida, e no seu clamor, no clamor deles, o ouvido do Senhor permanecesse aberto. Mas em Êxodo 17, que é o nosso texto que eu vou usar aqui como exemplo, do verso 8 ao 15, eu gostaria de apresentar aqui um exemplo que envolve não apenas uma pessoa, pois como igreja, aprendo que apesar de depender somente de Deus, nós precisamos uns dos outros. E é esse o motivo pelo qual que nos reunimos aqui pelas manhãs de domingo à noite, nas quartas-feiras para quem vem, nos eventos da igreja, porque eu aprendo que nós precisamos uns dos outros para podermos ter comunhão uns com os outros. É aqui que começa o nosso tratamento para aqueles que almejam o céu. E esse grupo de homens nos ensinam como a obediência à estratégia, a dependência de Deus e a união nos farão como igreja mais do que vencedores. Porque nós não vamos subir para a glória dos céus achando que podemos viver isoladamente. Ser igreja não é isso. Ser igreja é um compromisso que acima de tudo assumimos com Deus. E quando fazemos parte do corpo de Cristo, cada um de nós tem uma função, tem um propósito a ser cumprido. Por isso, eu quero perguntar mais uma vez, como manter então a mão estendida de Deus para nos proteger e guardar, e seus ouvidos sempre atentos ao nosso clamor? Primeira coisa, diga comigo assim: obedeça, mais alto, obedeça a estratégia de Deus. Às vezes a gente se encontra em situações em que não temos uma resposta clara do Senhor. Eu aprendi, ao longo da minha caminhada como servo de Deus, quando eu não estou ouvindo a voz do Senhor, eu vou para o jejum, eu vou para o particular com Deus nas minhas orações. Como disse Jesus,
entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar a Deus em secreto. E Deus, que te vê em secreto, Ele vai te honrar publicamente. E no texto em Êxodo 17, do verso 8 ao 10, está escrito assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué então foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Percebam que houve uma ordem aqui para que uma estratégia fosse cumprida. Enquanto Josué obedecia às ordens de Moisés, Moisés obedecia diretamente às ordens de Deus. E por conta disso, essa comunhão aí fez com que eles fossem vitoriosos. Amados, em Romanos 13, de 1 a 2, os versos 1 e 2, a Bíblia diz que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Existe uma ordem hierárquica que precisa ser obedecida e não questionada, pois a obediência traz sobre nós as bênçãos de Deus. Nesse caso, enquanto Josué pelejava contra o seu inimigo lá no fronte de batalha, juntamente com os soldados que ele escolheu, mediante as ordens de Moisés, Arão e Hur foram para a retaguarda como intercessores, subindo ao monte para poder interceder pela vida de Josué e os seus soldados, mediante as ordens de Deus. Ou seja, quando obedecemos, fazendo cada um a sua parte, Deus não nos desampara. Porque obedecer, meus irmãos, nem sempre é estar de acordo. Mas talvez você possa perguntar: mas pastor, e se a autoridade, for maligna e nos conduzir ao erro? Eu vou responder isso de forma muito simples, como Jesus o fez em Mateus 18:6. Mas se alguém te induzir a pecar, ou induzir a pecar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Porque o texto de Romanos 13, ele nos leva a refletir. Então quer dizer, pastor, que se um governante mau se levantar, um ímpio, como tem muitos por aí, governos, de todos os tipos, eu tenho que obedecer e pronto? Não foi isso que eu disse. Moisés era um homem fiel a Deus. Josué era um homem fiel a Deus. Os homens que não são fiéis a Deus, mesmo sendo ordenados por Ele, têm um propósito. E nós temos que buscar entender o propósito de Deus. Porque quando entendemos as estratégias que Deus nos coloca, nós obedecemos. Mesmo quando somos subjugados por homens ímpios e maus, como acontece por aí, Está muito distante não, já vivemos coisas desse tipo. Mas a quem que nós recorremos? A Ele. Como o próprio Jesus disse, se algum desses homens, algum dessas autoridades, distorcer, desviar ou fizer pecar um dos meus pequeninos, é melhor que ele amarre uma pedra de moinho no pescoço e se jogue no mar. Porque a justiça, queridos, ela vem de Deus. A vingança, ela pertence ao Senhor. Então aprenda a confiar em Deus nos momentos de adversidade, dificuldade, quando homens ímpios assumem o poder. Porque o justo está lá no céu. Deus continua no trono, continua governando, e por mais que você não entenda, porque eu disse, obedecer nem sempre está de acordo, você deve primeiro ouvir a voz de Deus e obedecê-lo.
Eu digo isso, meus irmãos e irmãs, com muita firmeza, porque é dessa forma que vamos vencer o maligno. Não é indo para as redes sociais, reclamando. Infelizmente tem muito crente saindo da bênção, né? Dando um mau testemunho. Ao invés de ir para a rede social, ou muitas vezes ir para a rua de qualquer maneira, vai primeiro lá para o seu quarto, vai orar ao Senhor e pedir a Ele a estratégia, pedir a Ele a direção, para que naquilo que você colocar diante de Deus, e Ele te revelar, eu tenho a certeza, você vai ser muito mais do que vencedor. A igreja entendeu? Amém? Amém. Segunda coisa que eu entendo, como manter estendidas as mãos de Deus para nos proteger e guardar, e seus ouvidos sempre atentos ao nosso clamor. Aprenda a depender de Deus pela fé. Diga comigo, aprenda a depender de Deus pela fé. É difícil. Se fosse fácil, todo mundo dependeria, todo mundo confiaria. Mas tem alguém ansioso aqui nessa manhã? Eu falo por mim. Tem alguém depressivo, sabe, cansado de alguma forma? Você tem orado, mas parece que nada acontece. Pois é, isso vai causando um certo desânimo, vai criando dúvidas do nosso coração. Mas entenda uma coisa, meus irmãos e irmãs em Cristo, Deus nos chamou a confiar, porque fé, segundo Hebreus 11:1, é a certeza daquilo que se espera, prova das coisas que não se veem. Então, o crente, ele não vê para crer, ele crê primeiro, para depois ver. Você precisa entender isso, porque é esse mecanismo que vai fazer diferença na sua vida, como fez aqui na vida de Moisés, Josué, Arão e Hur, que estavam ali em batalha. Porque no verso 11, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, segundo o texto, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Ué, que coisa estranha. Quer dizer que a vitória estava condicionada às mãos de Moisés erguidas? Pelo texto, parece que sim. Ou seja, no entendimento do contexto, a estratégia de Deus era que, quando Moisés subiu ao monte, e levou com ele Arão e Hur, eles não estavam lá apenas para olhar para Moisés. Eles estavam lá porque havia um propósito, havia uma forma, um modelo que Deus havia estabelecido, uma estratégia para que Josué fosse vitorioso. Não era apenas a força de Josué, que era um homem de combate, seus soldados, homens bem preparados. Tinha também a ação de Deus, que mantinha as mãos de Moisés levantadas para que Josué prevalecesse sobre os amalequitas. Então, de mãos levantadas para o Senhor, Moisés revela aqui tanto a dependência como a sua fé. Moisés aqui, que ele já devia ter uns 120 anos. Ele não era mais moço, era um senhor, um idoso, bem velhinho. 120 anos não é pouca coisa. Porque foi com as mãos levantadas, igreja do Senhor, que Moisés ajudou o povo a atravessar o Mar Vermelho. Em Êxodo 14, de 15 a 16, disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente, sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, porque os israelitas irão atravessar o mar em terra seca. Então isso aqui, a estratégia de Deus, já não era distante, né? Já não era desconhecido de Moisés, porque ele já tinha feito isso quando Deus mandou ele levantar as mãos e erguer a vara para que o mar se abrisse. Queridos, entenda uma coisa: se existe alguém estrategista e perfeito, esse alguém é Deus. O diabo pode até armar as confusões dele aí, mas não se compara ao Senhor.
Porque quando você olha Moisés como estrategista, guiando o povo pelo deserto, nenhum estrategista consciente conduziria o povo pelo caminho que Moisés levou até diante do Mar Vermelho. Porque por aquele caminho, de um lado você tinha uma cordilheira de montanhas, e você tinha, alguns historiadores dizem aí, por volta de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, dizem. E não eram guerreiros, não eram soldados, eram mulheres, homens que estavam escravizados, idosos, talvez pessoas até com dificuldade de locomoção. Não eram soldados, não eram gente preparada, eram pessoas que estavam saindo de uma escravidão. Do outro lado havia um povo hostil que eles não podiam atravessar justamente para não entrar em batalha. E aí diante deles aparece um mar intransponível e atrás Faraó resolveu partir para cima deles, e não sozinho, com toda a força do seu exército. E aí quando você lê o texto, ele diz assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Eu fico imaginando o desespero de Moisés. Senhor, o que eu faço agora? O povo começou a reclamar. E agora, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer, era melhor ter ficado lá para continuar comendo das iguarias e tudo mais. O povo é assim. Quando alguém te disser que a voz do povo é a voz de Deus, repreenda, porque nunca foi. Foi o povo que condenou Jesus, lembra? Crucifiquem, não crucifiquem, soltem Barrabás, prendam Jesus, crucifiquem Jesus. O povo é assim. E Moisés fez o quê? Clamou a Deus. Deus deu a estratégia. E lá no monte, lá no alto da colina não foi diferente. Estava ali Moisés, mas dessa vez ele não estava sozinho. Ele estava com Arão e Hur. Foi com um alforje, queridos, uma funda e uma pedra, que Davi derrotou um grande gigante, né? Um gigante forte, um soldado desde a meninice. Em 1 Samuel 17, do verso 49 ao 50, a Bíblia diz que Davi retirou uma pedra do seu alforje e a arremessou com uma tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Esses dias eu vi um vídeo de não sei se ele era um judeu, não sei, eu sei que eles estavam mostrando a habilidade de um atirador. É impressionante. Tem uma corda, né? E na ponta você coloca uma pedra e gira aquilo ali. O cara tinha tanta precisão, a distância tinha um alvo, ele não errava um. Davi, nós sabemos, ele era pastor de ovelhas. Ele não portava espada. As armas de Davi eram o quê? Um cajado, uma vara, né? Que ele usava uma para pegar as ovelhas, outra para fustigar a ovelha, ou para poder recuperá-la, enfrentando leões e ursos, como ele fez. Essas eram as armas de Davi, e um alforje, onde ele guardava as pedras, né, e outras coisas ali. E Davi, conforme o texto nos mostra, que mesmo sendo habilidoso na funda, isso ele era, mas vencer aquele gigante todo armado, não era uma coisa normal, porque a grande vitória de Davi não veio porque ele era um homem habilidoso e corajoso, mas veio porque ele era dependente de Deus pela fé. E eu provo isso quando lemos o verso 46. Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você, Golias, desafiou. A grande derrota de Golias foi não só ele ter menosprezado o jovem Davi, mas ele ter menosprezado o Deus a quem Davi servia. Eu quero dizer para você nessa manhã que a vitória sobre a sua vida, ela vem quando você chama o Senhor dos exércitos a estar diante de você. Ninguém vence o Senhor dos exércitos. Por isso que obedecer a estratégia de Deus é imprescindível. Foi com uma queixada de jumento nas mãos que Sansão abateu 1000 homens. Isso aqui antes dele, infelizmente, cair. Mas Sansão nos deu também a sua estratégia. Em Juízes 15, do verso 15 ao 17, encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. E disse ele então:
com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e o local foi chamado Ramat-Leí. A Bíblia diz, igreja, que Sansão havia sido amarrado pelos seus compatriotas. Homens de Judá estavam com medo, porque Sansão era ousado, né? Mas o povo tinha medo dos filisteus. E eles amarraram Sansão e os entregaram aos filisteus. Mas no verso 14, quando os filisteus foram de encontro a Sansão, gritando, né, aos gritos, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor apossou-se dele, as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimado, e os laços caíram de suas mãos. O Espírito Santo usava Sansão de uma forma que nós não vimos mais acontecer na Bíblia. Dava a ele uma força extraordinária. E com a força do Espírito, ele pegou uma queixada de jumento e, parado ali, matou um exército inteiro, 1000 homens. Não é qualquer coisa, queridos. Sansão era um homem diferenciado. Mas por que ele venceu? Porque também Sansão era um homem dependente de Deus. Até aqui, né? Que depois nós sabemos o que aconteceu com ele. Não importa. O que o cerne desse contexto nos ensina é que não importa as armas que Deus te deu. Seja um alforje, né? Uma funda, seja um cajado, não importa. Seja as mãos levantadas, uma queixada de jumento, não importa. Porque o apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios 10:4 que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas no Senhor para a destruição de fortalezas. Aprenda a lutar contra o inimigo com as armas que Deus te deu. Aprenda, não temas, porque quem está contigo é infinitamente maior do que aquele que está no mundo. É Ele quem te dá a vitória. Apenas confie no Senhor. E em terceiro, como eu posso então também manter estendidas as mãos de Deus para nos proteger e guardar, e seus ouvidos sempre atentos ao nosso clamor? Diga comigo: una-se em propósito, pois juntos somos mais fortes. Em Êxodo 17:12, a Bíblia diz que quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, como eu disse, já era velho, eles pegaram uma pedra, quem? Arão e Hur. Olha a estratégia de Deus. E colocaram debaixo de Moisés, para que ele se assentasse naquela pedra. Então Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Isso nos ensina, queridos, a importância de ser igreja. Como eu disse, nós dependemos de Deus, mas precisamos uns dos outros. É aqui que eu entendo a importância de mantermos essa união, essa relação. Não podemos nos afastar, como está escrito em Hebreus capítulo 10, como da congregação ou de congregar, como alguns já faziam naqueles dias. Há um movimento aí chamado de desigrejados, gente que se decepcionou com a igreja institucionalizada. Queridos, o mundo nos decepciona todo dia e a gente continua aqui. A igreja não é perfeita. Aqui você vai encontrar gente de todo tipo, porque, na verdade, acho que nós deveríamos carregar uma plaquinha assim, né? Em construção. Talvez uns estejam num estágio melhor do que outros, mas o fato é que cada um de nós está sendo aperfeiçoado por Deus. Porque a Bíblia nos ensina que aquele que começou em nós a boa obra, é Ele que vai terminá-la até o último dia. Então pare de ser um crente reclamão.
achando que a igreja é assim, a igreja é assado, aí acontece isso, aquilo, outro, estou sendo injustiçado. Para com esse mimimi, porque Deus te chamou para ser um homem ou uma mulher de coragem, um homem ou uma mulher de fibra, que luta, que não desiste, que persevera, sabendo que é aqui que você vai ser provado, é aqui que você vai ser, trabalhado, aperfeiçoado. A boa obra é fazendo parte do corpo de Cristo. Mesmo que saibamos pela palavra que o joio está no meio do trigo, quem vai fazer a separação no último dia não é você, não sou eu, são os anjos do Senhor. É Ele quem vai separar. O joio se parece com o trigo, mas é só amassar que você vai ver a diferença, porque o trigo produz fruto, o joio não, produz veneno. Não importa. Quando você é amassado por Deus, quando você é aprovado por Deus, você dá o seu melhor, você dá o seu melhor azeite, você libera o seu melhor fruto, porque Deus conhece aquele que é trigo, Deus conhece aquele que é seu. Então não temas, não se preocupe, Deus está no controle, Ele continua no trono. Então una-se em propósito e confie no Senhor, porque juntos como igreja somos mais fortes. Então, queridos, em Eclesiastes 9, do verso de 9 a 12, olha o que nós aprendemos aqui, com a palavra de sabedoria que Deus nos traz. Melhor é ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Que ensinamento! Salomão, ao escrever Eclesiastes, disse essas palavras inspiradas por Deus. Quando estamos unidos em propósito, igreja, oração e fé precisam caminhar juntos, pois tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22, disse Jesus. Jesus orou muitas vezes sozinho, mas naquele momento de angústia lá no Getsêmani, de aflição de alma, aquelas horas que antecediam a sua entrega aos homens maus e a sua crucificação, Ele chamou os seus melhores amigos, as pessoas que Ele mais confiava, para compartilhar daquele momento, para se fortalecer. Assim como Jesus não orou sozinho naquele momento de angústia, a igreja, Moisés não subiu sozinho naquele monte para interceder por Josué e todo o exército de Israel, porque havia uma condição: as mãos de Moisés tinham que estar levantadas, e ele sozinho não conseguiria fazê-lo. Já idoso, braços pesados, braços cansados, estavam ali Arão e Hur para ajudá-lo. Há momentos em que é necessário convocarmos uma reunião solene para combatermos juntos em fé e oração circunstâncias contrárias. Então, querido, se você tem alguém em quem você confia, que você está passando por um momento de dificuldade, chama aí essa pessoa, vai orar, sobe um monte, desce um vale, não importa, mas não fique sozinho. Liga para o pastor, seja de madrugada, seja a qualquer hora. Chama um irmão que você confia, chame um diácono, um obreiro da igreja. Mas não fique sozinho, porque você não está sozinho. A igreja foi levantada para isso, para nos ajudarmos uns aos outros. Em Atos 4, do verso 23 ao 31, na totalidade do texto, após terem sido soltos pelos principais sacerdotes e os anciãos, a igreja então se reúne em oração e recebe o Espírito Santo para pregar com intrepidez a palavra. O texto diz aqui, a partir do verso 29, agora o Senhor considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente ou com ousadia. Estende a tua mão, ó, a mão do Senhor aqui, para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, diz o texto,
tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia, corajosamente, a palavra de Deus. E eu creio que esta palavra não ficou aqui em Atos 4. Se a igreja se reunir com fé, o Espírito Santo continua atuando no meio dela, para te dar autoridade sobre a enfermidade, sobre espíritos malignos, para repreender todo o mal. O problema é que estamos hoje tão preocupados ou focados com os problemas ao nosso redor. É a política, é pandemia, é não sei o que. Tudo bem, você pode se preocupar com tudo isso, mas em nome de Jesus, a sua prioridade não são os problemas, não são as circunstâncias, a sua prioridade é o Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e deixa que Ele cuide das outras coisas, mesmo que seja o básico, porque Jesus, no contexto de Mateus 6, Ele está falando a respeito do que comer, do que vestir, do que beber. Ele cuida, Ele não deixa você nu, Ele não deixa você sem comer ou sem beber, porque Ele cuida do seu povo, mas te dá forças, te capacita para o trabalho, para poder vencer, para poder continuar perseverando. Se você está aqui hoje, acordou, abriu os olhos, está de pé, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Cada um de nós, até o ímpio que não serve a Deus, cada um de nós foi alcançado pelas misericórdias do Senhor. Então, para finalizarmos, igreja, lembremos-nos disso, para que a mão do Senhor jamais esteja encolhida e os seus ouvidos jamais agravados. Obedeça a estratégia de Deus, aprenda a depender dEle pela fé, e unamo-nos com um propósito, pois assim seremos mais fortes. A força e a vitória de Israel dependiam exclusivamente do povo a chegar-se a Deus continuamente, em oração, fé e obediência. Lembra quando Deus falou para Saul: Saul, você acha que eu me agrado de ofertas, né, de sacrifícios? Sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado e contrito, sabe? Porque disse o profeta Samuel para ele: é melhor, Saul, obedecer do que sacrificar. Deus não quer um coração cheio de performance. Eu jejuo como aquele fariseu. Senhor, não sou como esse publicano, eu jejuo 3 vezes na semana, eu dou o meu dízimo, olha, eu sou uma pessoa muito certinha. Não, Deus não está procurando pessoas certinhas em atuações, em performance, porque quando Deus olha para mim e para você, Deus vê um coração temeroso, um coração adorador, um coração que esteja disposto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo em obediência. A intercessão de Moisés através da oração nos mostra outra coisa importante. Havia um fluxo de poder que partia de Deus sobre o seu povo, mas passava por Moisés. Que fique claro nesta manhã que estes princípios divinos, obediência, dependência, comunhão, oração e fé, continuam em ação nos dias de hoje, na nova aliança. Não ficou lá com Moisés, com Arão, com Josué, nada disso. Se deixarmos de buscarmos a Deus em oração, pela fé e em obediência à sua palavra, esse fluxo de vida, de poder e de autoridade, proteção, bênçãos divinas, também minguará sobre as nossas vidas. Hoje, nossa única esperança de vitória consiste em estarmos continuamente nos achegando a Deus, perante o trono da graça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pelo teu sangue, pois o Senhor está à direita do Pai e intercede por nós nesta hora, a fim de recebermos poder, amor,
graça e autoridade, para que Ele venha nos ajudar e nós possamos ajudar uns aos outros em qualquer circunstância. E para encerrar, eu queria que você ficasse de pé nesta hora. Eu quero ler esse texto em Romanos 8. Eu quero que você feche os seus olhos e entronize essa palavra no teu coração. Feche os teus olhos nesta hora. Em Romanos 8, do verso 33 ao verso 39, o apóstolo Paulo declara essas palavras que eu declaro para você nesta manhã. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está guardado sob a proteção gloriosa do amor eterno de Deus, e nada pode separá-lo desse amor, porque a graça de Deus nos basta. Ele nos deu tudo o que era necessário, mas é preciso crer, é preciso obedecer à estratégia que Ele está ministrando ao teu coração. Talvez você veio aqui nesta manhã em busca de uma resposta, e Deus está dizendo: sabe aquilo que eu te disse naquela madrugada? Sabe aquilo que eu te disse quando você estava clamando a mim? Obedeça a minha voz. Mas Senhor, é loucura. A loucura para o mundo é a vitória para a sua vida. A lógica do homem não faz sentido nenhum, porque Deus, os seus pensamentos e tudo que Ele tem para nós está em patamares mais excelsos, mais elevados, e só entendemos as coisas de Deus quando andamos com Ele em espírito e em verdade. Deus está chamando uma geração que precisa se posicionar diante de um mundo caído. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Olhe para o seu filho, olhe para a sua filha. Filho, olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe. Família, cuide uns dos outros, porque Jesus está voltando. E quando a família está sadia, a igreja se torna um ambiente saudável, porque é lá no seio do teu lar que nasce a igreja, é no seio do lar, é na família que a sociedade nasce, é lá que tudo se transforma. Aprenda a depender de Deus, aprenda a obedecer a Deus, aprenda a viver em comunhão, porque juntos somos mais fortes. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos louvar agora. Ó Deus, ó Espírito Santo de Deus, ministra sobre cada coração aqui presente, para que estas palavras, conforme nós cremos, não são palavras lançadas ao vento, mas são palavras de vida eterna. E uma vez sendo lançadas, elas não voltam vazias.